Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um vídeo aqui no canal do BTG Trader e hoje eu vou responder uma pergunta que eu sei que muitos de vocês têm. Qual que é a minha rotina aqui dentro do banco, a minha rotina antes de abrir a sala ao vivo, como que eu me preparo para o início de um pregão, né? Que geralmente a gente tem pregões aí que são mais tranquilos, pregões que são mais agitados e você precisa se preparar, você precisa ter uma rotina para poder começar o seu dia bem, né? Você precisa começar o seu dia de uma forma correta para justamente tudo ter um encaminhamento aí bem tranquilo ao longo do dia. Mas bom, vou passo a passo ali mais ou menos como que eu faço para me preparar. Acho que começando pelo horário, né? Não dá também para a gente poder chegar muito perto da abertura do mercado e já querer sair operando, não é bem assim que funciona. Um dia ou outro pode até acontecer e lembrando que assim, aqui como eu estou trabalhando no banco, como eu tenho uma rotina de viver acompanhando o mercado, naturalmente às vezes eu posso até acabar fazendo isso, porque o mercado ele já está na nossa cabeça, ele já está ali no nosso dia a dia. Mas geralmente eu procuro chegar próximo de umas 8h30 mais ou menos, é o suficiente ali para eu poder preparar tudo. A minha rotina ela começa justamente entendendo quais são os pontos do dia, quais são as principais notícias do dia, quais são os principais indicadores do dia e para isso eu uso o nosso canal do WhatsApp, que é o BTG Pactual Research and News. É um canal bem completo, todo dia de manhã a Marcele divulga lá uma nota comentando como que está o mercado lá fora, quais são os principais indicadores, quais foram as principais notícias, quais são as empresas, quais são as ações da Bolsa que tem notícias saindo naquele dia e para mim é uma forma muito importante. Uma coisa que eu costumo falar, como a gente olha o mercado inteiro aqui na sala, como a gente está olhando todos os ativos, a gente está olhando todas as classes e setores, o meu objetivo, e principalmente como analista técnico, não é entender a fundo o que está acontecendo em cada papel, em cada índice, em cada setor. Não é entender exatamente a vírgula, mas é entender quais são aqueles papéis, setores e ativos que vão ter catalisadores para o dia, para ir no lado técnico eu conseguir ter algum trigger de um aumento de volatilidade, algum trigger de um movimento um pouco maior nesses ativos, eu já dou aquela separada, já separo essa lista de ativos para poder, enfim, são provavelmente ativos que podem dar algumas oportunidades no dia ou nos próximos dias também. É importante também entender o macro, né? É o que eu sempre falo. Entender qual que é o tema que o mercado está operando é algo extremamente importante. O mercado está operando no modo de risk on, ele está operando no modo de risk off, ele está operando um recession play, que é o que a gente está acompanhando. Então entender esse macro, entender as notícias e quais são os principais debates ali, para mim é extremamente importante. E bom, um segundo ponto, é o que eu costumo falar. Vocês costumam ver só a sala ao vivo, mas eu tenho uma série de outras rotinas aqui no banco. E eu começo o meu dia justamente me atualizando de e-mails, me atualizando de calendário, entendendo tudo que eu tenho que fazer ali para o dia, respondendo às vezes quem a gente não conseguiu responder na noite anterior, e aí eu parto para algumas plataformas de notícia. Eu acho que o principal é justamente a Bloomberg. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, mas eu acesso o site da Bloomberg Internacional, para entender o que está sendo discutido lá fora, entender quais são esses temas, que justamente uma coisa que eu costumo falar é o seguinte, é muito difícil o mercado lá fora tá andando por um lado e a gente andar no lado contrário. Isso acontece? Acontece, mas em momentos muito específicos, em momentos em que os temas micro, os temas aqui do Brasil acabam sobressaindo. De maneira geral, por exemplo, o que a gente está acompanhando recentemente, né, lembrando que a gente está gravando esse vídeo no dia 11 de março, né, então o que está acontecendo aqui é justamente a gente repercutindo um pouco do movimento que está acontecendo lá fora, que é o tal do Recession Play que eu comentei com vocês. E bom, antes de eu partir para minha tela, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que é a sua rotina de preparação? Fala aí nos comentários, eu vou olhar rotina por rotina e vou comentar alguma coisa, o que eu acho, se eu acho interessante, se eu não acho interessante. Eu quero saber como você se prepara, né? Você chega e já sai operando ou você tem uma rotina, você tem um ritual de preparação para poder operar no dia? Bom, eu vou começar mostrando as telas aqui para vocês. Acho que vocês devem estar se perguntando, poxa, será que eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 telas para poder operar em casa? Não necessariamente, né? Vocês têm que lembrar, igual eu comentei com vocês. Estou fazendo análise técnica para o banco o tempo inteiro, estou respondendo um monte de gente, estou fornecendo informações para vocês, então eu preciso ter tudo à mão de um jeito muito rápido e muito fácil. Mas começando aqui explicando cada tela de uma maneira geral, se você quiser ver sobre indicadores e detalhes, isso aí vai estar no próximo vídeo. Mas de maneira geral, eu uso aqui como meu notebook e minha primeira tela. Por quê? Basicamente é aqui que eu respondo o banco, é aqui que eu mando e-mail e esse computador ele está conectado na rede do banco. Então qualquer coisa que eu preciso responder, eu respondo por aqui. Aqui é a máquina que eu faço a sala, né? Vocês já devem estar acostumados a ver essa tela aqui, mas essas outras 3 telas são as minhas telas de suporte. E lembrando, eu vou comentar isso no próximo vídeo. Bom, eu falei que é muito importante a gente se atualizar no início do dia.
né? E a forma que eu faço isso, eu acho que a primeira forma que eu faço é acompanhando o canal do WhatsApp, BTG Pactual Research and News. Para quem não conhece esse canal, ele é super bacana. Todo dia de manhã a gente tem uma nota que é divulgada às 8 horas da manhã, que comenta sobre a situação do mercado internacional, quais são as principais notícias dos últimos dias, quais são os indicadores que estão para sair no dia, como que está também o mercado brasileiro, né? Quais são as principais informações e indicadores que vão sair, e a parte de noticiário corporativo, que é comentando quais são as empresas que têm notícias para sair no dia, quais são as empresas que podem ter algum catalisador que pode engatilhar ali algum movimento para o dia. Lembrando que eu falei com vocês, o macro é extremamente importante para você poder ter uma noção do vento, para onde que está a direção do vento, o que está sendo discutido no mercado. Isso aí facilita muito a vida do analista técnico. O analista técnico que sabe interpretar macro, ele ganha uma vantagem muito grande. E uma outra fonte de notícias que eu uso também, que eu acho que vocês já devem conhecer, é o Bloomberg, né? Então a gente tem o site do Bloomberg, que eu acompanho, eu sou um assinante e eu olho mais ou menos ali quais são as principais informações do mercado internacional, quais são as principais notícias, o que está sendo discutido, justamente para trazer para vocês depois na sala. E antes de começar a olhar os ativos daqui, para poder me preparar para a sala, eu olho os ativos lá de fora. Eu costumo dividir o mercado em 4 grandes classes. Então eu olho os índices de ações, eu olho as moedas, eu olho a parte de juros, e aí eu estou falando tanto os bonds quanto as taxas, e olho as commodities também. Olho um pouquinho dos criptoativos também para ter uma noção de risco. Por que eu faço isso? A relação entre essas 4 ou 5 classes de ativo me diz mais ou menos qual que é o sentimento do mercado. Por exemplo, quando a gente tem um cenário de risk on, o mercado está mais propenso a risco, geralmente eu vou ter os índices de ações para cima, eu vou ter o dólar para baixo, eu vou ter os rendimentos das treasuries, né, o rendimento dos juros para baixo também. Então você costuma ter, você já vai ter a noção ali de qual que é esse evento. Se você tem um cenário de risk off, o mercado está fugindo de risco, é aquele dia que antes do mercado aqui abrir, você tem o S&P caindo, você tem o dólar global subindo, você tem a treasury, o rendimento do título de 10 anos subindo. Enfim, você tem, por exemplo, o Bitcoin caindo, geralmente é um ativo que cai em cenário de risk off. Quando você tem o Recession Play, que é o que a gente está operando agora, você vai ter o S&P caindo, você vai ter o rendimento dos títulos de 10 anos caindo também, o dólar pode ganhar alguma força. Enfim, construir a relação entre essas 4 ou 5 classes de ativo vai te ajudar a ter essa noção do vento no dia. E aí você deve perguntar, você olha todos os ativos? Não, eu tenho uma lista específica, né? Eu tenho alguns ativos principais que eu uso para construir esse sentimento antes da abertura do pregão por aqui. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que eu olho é o S&P 500. O S&P 500 é o índice de ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Então é o principal índice de ações dos Estados Unidos. Eu olho o Nasdaq, que aí é uma bolsa americana que é mais focada em tecnologia, o Dow Jones, que é mais focado em empresas da velha economia, digamos assim, e o Russell, que é como se fosse o Small Caps americano, ou seja, ele tem 2.000 empresas, então ele é um índice um pouco mais pulverizado. Isso aqui me ajuda a ter uma noção de como que tá os índices de ações americanos. A outra classe de ativo que para mim é extremamente importante são as moedas, são o câmbio. Eu olho o DXY, que ele é a cesta do dólar, ele é o dólar contra uma cesta de moedas, né? E aí ele tem os seus componentes, o euro tem quase 70% de peso, o iene tem quase 13% de peso, e a libra, dólar australiano e dólar canadense são as outras moedas importantes. Eu olho isso aqui porque justamente quando a gente tem um DXY com um movimento de queda muito forte, isso tende a trazer ou despressionar um pouco a nossa moeda. Então a gente costuma ter, por exemplo, movimentos ali de valorização do real brasileiro em relação ao dólar americano. Mas eu não olho o DXY isoladamente. Eu olho, por exemplo, muito o dólar australiano, que é a moeda de um país de commodity, como a gente é um grande exportador de commodity, a gente tende a andar mais ou menos aproximado. Eu olho também moedas de alguns países emergentes, como por exemplo ali, eu olho o peso mexicano, para ter uma noção, um país que tem uma economia um pouco mais parecida com a nossa. Eu olho também o peso colombiano, olho o peso chileno, e eu vejo principalmente como que a gente está em relação a essas moedas. Não é que necessariamente a gente vai cair ou vai subir por conta disso, mas como que a gente está em relação a isso? A gente está operando bastante esse cenário macro? A gente está indo em linha com essas moedas ou a gente está indo contra? Isso para mim é extremamente importante. A próxima classe de ativos que eu olho para poder me dar uma noção de como que está esse evento e né, da minha preparação ali para o dia são os bonds. Os bonds eu estou falando aqui da PU do título, né, o valor de face do título. Então eu olho o ZN, que é o bond de 10 anos futuro,
para poder acompanhar isso, e eu olho a Treasury, né, que é justamente a taxa que está sendo negociada. Então, o 10 anos americano, para mim, é a grande referência. Por quê? Ele é como se fosse o rendimento da renda fixa americana. Naturalmente, igual eu falei com vocês, quando a gente tem o cenário de risk-off, você vai ter, por exemplo, 10 anos abrindo, 10 anos subindo, o mercado buscando essas proteções, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, quando você tem o recession play, o cenário de recessão que o mercado opera, é aquilo que a gente vai ter, por exemplo, 10 anos fechando. Né? Justamente porque o mercado ele acredita que está tendo uma desaceleração econômica e o Fed vai ter que acelerar o corte de juros, ele vai ter que acelerar esse corte de juros para poder conter essa desaceleração econômica. A outra classe de ativos que eu olho são as commodities. Né? Então, aqui eu olho bastante representado pelo petróleo, então eu olho o petróleo WTI, o Brent, o movimento deles é muito próximo, tá? Então não tem muito detalhe aqui. Olho também como que está a parte de commodities agrícolas ao redor do mundo. Olho para o ouro, que é um ativo também importante, é um hedge de inflação que a gente fala. Por exemplo, recentemente o ouro teve um grande movimento de alta, depois consolidou um pouquinho. E aí, para fechar, eu olho um pouco também dos criptoativos. Por quê? Basicamente, o Bitcoin e Ethereum, eles acabam sendo ativos de um beta um pouco maior, eles são ativos que o mercado encara como, dá pra gente encarar como uma proxy de risco. Se o Bitcoin está subindo, o mercado, de certa forma, ele já está mais propenso a risco. A não ser quando a gente tem casos muito específicos, como, por exemplo, a quebra do SVB, daquele banco americano regional, que aí, naturalmente, o Bitcoin ele subiu como uma proteção, de certa forma. Mas, na maior parte do tempo, o Bitcoin ele vai operar como um ativo de um risco um pouco maior. Bom, por que eu faço isso? Igual eu falei com vocês, eu quero entender como está o vento, eu quero entender como estão as coisas lá fora, eu quero entender como está a relação entre as classes de ativo, e isso me ajuda a construir um sentimento para o pregão do dia. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, eu explicando um pouquinho da minha rotina antes de começar a sala ao vivo, antes de começar a operar. Óbvio que assim, nenhum dia é igual ao outro, às vezes tem uma coisinha a mais, uma coisinha a menos, às vezes a gente precisa resolver alguma coisa antes de fazer a sala, antes de começar o pregão, mas na maioria dos dias é mais ou menos por aí. E bom, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, eu peço que você comente e agora eu vou partir para a sala ao vivo. Muito provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, eu vou estar lá na sala ao vivo do BTG Trader. Lembrando que a gente fica todos os dias de 9 a meio-dia e de 2 a 5 acompanhando o pregão com vocês, não só fazendo day trade em índice dólar e Bitcoin futuro, mas acompanhando sobre ações, comentando sobre o cenário macro, fundamento e tudo o que está acontecendo no mercado. Espero vocês lá, até mais e tchau, tchau. Valeu!